Tudo bem, querido? Estamos mais uma vez nesse bate-papo tão bom, tão gostoso. Ontem nós tivemos uma celebração de ação de graças na nossa igreja pelo 12º ano de existência da Igreja Batista Palavra da Graça. E a mensagem que nós pregamos ontem, com a graça de Deus, eu gostaria de repetir alguns princípios dela aqui para compartilhar com você aqui pelo nosso canal do YouTube. O nome dessa mensagem chama-se Luz e Poda. E vamos extrair alguns versos aqui que estão no Evangelho de São João. No capítulo 1, é dito assim: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Sem ela, nada do que existe teria sido feito. Nela estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram ou não prevaleceram contra ela. Está falando da palavra de Deus que se fez carne, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos ver aqui no capítulo 8, Jesus faz uma declaração magnífica, sobre ele. O verso, capítulo 8, no momento que ele vai curar um cego, logo depois ele vai curar um cego de nascença. 8:12, ele fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois, lá no capítulo 15, ele vai falar uma nova faceta da sua pessoa e da nossa relação com ele. Ele vai se comparar com uma videira, e nós que estamos nele, sendo os ramos dessa videira. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Olha como Jesus usou algumas analogias aí sobre luz, sobre poda, sobre videira, E a gente sabe que qualquer agricultor sabe, qualquer jardineiro sabe, que para que uma planta cresça saudável, ela precisa ter luz solar e de vez em quando sofrer uma poda. Quando um jardineiro, um agricultor poda uma determinada planta, ele deixa só o cotoco, a gente acha até que a planta não vai sobreviver, que morreu. Mas passa um tempo, ela cresce, ela é revigorada, ela dá flores, ela dá frutos. Dizem que os vinhos mais caros do mundo precisam, além do solo, além da luz do clima, do adubo, eles precisam de muita luz solar. E constantemente as videiras têm que ser podadas. Tudo isso aponta para a nossa vida espiritual, irmãos. Aponta para nós. A missão do Espírito Santo, que Jesus enviou o Espírito Santo, é para que ele aplique a luz de Cristo em nós, para que a gente possa crescer espiritualmente e cada vez mais parecer com Jesus. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações para resgatar aquilo que é conhecido como a imago Dei, uma palavra latina que significa a imagem de Deus que o ser humano perdeu. Perdeu no Éden.
quando houve a queda. O ser humano se tornou um outro ser. Nada a ver com Adão e Eva antes do pecado, né? Então, o Espírito Santo vai aplicando a luz do Cristo em nós para que a gente não atrofie. Assim como uma planta sem luz atrofia e acaba morrendo. Que luz é esta? Jesus está falando ali que ele era a luz do mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando primeiro casal se rebela contra Deus, o mundo, o universo todo foi mergulhado nas mais densas trevas. As forças do inferno passaram a reinar nesse planeta. Satanás se torna o príncipe desse mundo, ele usurpa do homem o poder que Deus tinha dado. O homem entrega para ele de bandeja. As trevas passaram a reinar nesse mundo, com o objetivo de destruir todo ser humano. Quase conseguiu isso no dilúvio, quase conseguiu. E tentou várias vezes. Quando Cristo chega na plenitude dos tempos, ele fez de tudo para que Jesus não fosse na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, todas essas forças do inferno foram despojadas. E elas perderam o poder de escravizar a humanidade, irmãos. Então, por isso que João está falando, as trevas não prevaleceram. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo e eu trago a vida de Deus, ele falou isso logo depois da cura do cego de nascença, né? Ele está mostrando que somente ele pode conceder ao ser humano a luz que foi perdida, quer dizer, a conexão espiritual, a vida espiritual, a visão espiritual que o ser humano tinha antes do pecado ter entrado. Na analogia que ele está falando da videira, ele disse, a palavra tem limpado vocês. O que significa aqui? Nós temos aqui esse abajur, né? Que está aceso. Tenta imaginar eu e você como sendo esse abajur. E a energia elétrica que a gente não vê é que acende o abajur e faz ele brilhar. Pense nessa energia, eu estou usando uma analogia, tá, pessoal? Como sendo Deus. A vida de Deus entrando em nós. Certo? Se essa lâmpada do abajur estiver suja, imunda, essa luz vai ficar opaca e nem vai brilhar, nem vai iluminar nada, né? Então, ela precisa ser limpa. E Jesus está falando que é exatamente isso que é o ser humano. O velho homem, o pecado, ele cegou o homem. É como se, mesmo que o Espírito Santo venha trabalhar na vida do homem, para ajudar o homem no seu crescimento espiritual, esse homem precisa ser limpo. Por isso que a palavra faz essa, como diz o livro de Hebreus, ela entra entre alma e espírito, é algo sobrenatural. É algo que dá vida espiritual para nós. Essa palavra que nós estamos aqui meditando, a palavra do Evangelho, ela é sobrenatural, ela não é algo psicológico, humano, é algo sobrenatural, que vai nos limpando e vai permitindo que a luz de Cristo brilhe cada vez mais. Colossenses 1 fala outra realidade, diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Que o nosso espírito agora está conectado ao Espírito de Deus. O Espírito não tem limitação de tempo e espaço. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, recebendo de Cristo, que é a videira verdadeira, o poder, a força para vivermos nesse mundo. Olha que coisa fantástica. Então, qual é o objetivo de Satanás e seus anjos? É apagar essa luz que tem dentro de você. Jesus falou para o povo, lá em Mateus 5, vocês são a luz do mundo. Quer dizer, você não pega uma candeia ou um lampião e coloca debaixo da cama. Não, você coloca numa prateleira para que ele brilhe. A luz de Deus em você tem que brilhar, tem que contagiar, tem que transformar o ambiente que você está. Porque ela é a própria essência de Deus saindo, irmãos. Olha que coisa fantástica. Jesus chamou isso, fluirão de vocês rios de água viva. Em vários termos, né?
Então, reparem, como é que o diabo então tenta apagar isso? Ele tenta apagar usando pessoas que vão te ferir, que vão te machucar, que vão te abusar de você, te colocar para baixo. Isso para que você enxergue o mundo com um olhar de trevas. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23, Jesus fala: se o nosso olhar é um olhar de luz, quer dizer, a luz de Deus está permeando o nosso olhar, tudo está bem. Mas se ele for um olhar de trevas, todo o nosso corpo, todo o nosso ser será mergulhado em trevas, e que grandes trevas serão. O que ele quer dizer com isso? A maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você se relaciona com as pessoas, se for uma maneira distorcida, uma maneira malvada, uma maneira cheia de preconceito, cheia de ódio, enfim, uma maneira que não tem nada a ver com os valores do Evangelho, todo o nosso ser mergulha em trevas, irmãos. É mal. A maldade que o Espírito Santo está tentando arrancar de nós, ela acaba vindo à tona. Olha que coisa incrível, irmãos. Como eu posso, então, fazer que esse meu olhar seja um olhar de trevas? Olha, isso daria aí muitas horas de pregação, irmãos. Eu vou tentar resumir em duas coisas apenas. Em duas condutas apenas. Nós transformamos nosso olhar de trevas quando nós não entendemos por que nós sofremos. Exatamente isso, irmãos. O viver é experimentar dores. Desde que a criança nasce, ela já nasce o parto já é algo doloroso, né? Nós já viemos ao mundo, chegamos ao mundo já em um ambiente de dor. O mundo é um ambiente de sofrimento. O sofrimento é uma invenção humana, não é uma invenção de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento veio junto, e com ele todas as suas mazelas, com a morte, doenças, tudo que você imaginar, violência, tudo. Então, esse mundo é um ambiente de sofrimento. Então, o viver é experimentar dores, irmãos. Né? Ninguém tem como escapar de uma dor física ou emocional. Vemos aí, essa semana, horrorizados, um jovem de 15, 16 anos pegar as armas do pai, entrar dentro de duas escolas lá no Espírito Santo e fazer uma matança de pessoas. Né? Quer dizer, que culpa tem essa pessoa de ter passado por essa experiência dolorosa? Nenhuma. Mas o mundo é assim. De vez em quando desabam sobre as nossas cabeças situações que a gente não tem o menor controle. E isso é um motivo para alimentar o ateísmo. Muitos ateus defendem que se um Deus de amor existe, se esse Deus misericordioso existe, que os cristãos dizem que existem, por que ele permite esse adolescente entrar com a arma e fazer essa matança? Por que ele permite uma criança jovem morrer de câncer? Enfim, por que ele permite o sofrimento? E às vezes o sofrimento emocional é muito pior do que o sofrimento físico, né? Por que um Deus amoroso permite isso? Freud, o grande cientista da mente, revolucionário, era um ateu declarado exatamente por causa dessa pergunta. Ele não acreditava em Deus porque não aceitava um Deus amoroso. Dentro da tradição judaica cristã, ele era judeu, que permitisse tanta maldade no mundo. E ele estava vivendo o nazismo, né? Ele fugiu da Alemanha em 1936 e foi morar em Londres, na hora que o nazismo estava fazendo uma perseguição terrível contra os judeus. E vai morrer em 1939 de uma maneira horrível, pouco antes da Segunda Guerra estourar. Então, Freud, ele teve uma vida marcada por muitos sofrimentos. Ele perdeu seus filhos por doenças. Ele teve um câncer no céu da boca, que foi muito mal operado e trouxe muitos sofrimentos, que ele só conseguia aliviar com morfina. Né? Isso ele diz no seu livro, em alguns dos seus livros. Por causa dessa dor, por causa desse vazio, por causa de achar que a vida ele seria apenas um ser biodegradável,
que na hora que morresse tudo aquilo acabaria, né? Ele pensou várias vezes em suicídio, inclusive ele orienta o seu médico a matá-lo, né? No auge da sua doença, e o médico fez isso, dando uma superdose de morfina. E ele era uma pessoa que se desiludiu profundamente com o ser humano. Primeiro com os seus companheiros da ciência, no início ridicularizavam ele, não achavam que a psicanálise que ele estava criando era uma ciência. Principalmente quando ele começou, ele escreveu livros sobre interpretações de sonhos, né? E hoje a psicanálise reconhece o valor de todas as teorias freudianas. Mas o desespero por culpar a Deus pelo sofrimento que existe. Por outro lado, havia também um ateu contemporâneo de Freud, tão brilhante quanto, um inglês, chamado C.S. Lewis, que escreveu livros magníficos, né? Inclusive sobre sofrimento. C.S. Lewis foi ateu uma grande parte da sua vida, até que ele sofreu um processo de conversão gradual, ouvindo a palavra de Deus, e se tornou um dos teólogos mais brilhantes do cristianismo. E ele tinha uma capacidade muito grande de explicar verdades profundas de uma maneira muito simples. E ele falava: o nosso grande erro, por não entender o sofrimento e por que Deus permite que a gente passe o sofrimento, que nós confundimos a nossa bondade, que no fundo é uma bondade pecaminosa, com o amor de Deus, como se Deus fosse igual a nós. E ele dá até um exemplo muito interessante. Imagina uma mãe que ama muito seu filho e ela pensasse da seguinte forma: ah, meu filho já está com 6, 7 anos, eu preciso levar ele ao dentista, mas puxa vida, lá no dentista, se tiver uma cárie, ele vai ter que tomar aquela agulha na gengiva com anestesia, o dentista vai ter que fazer aquela broca, e é um processo doloroso. Ele é uma criancinha de 7 anos. Não, eu amo muito ele e não vou permitir que ele passe por isso. Olha como é que isso realmente é amor, o C.S. Lewis pergunta. Ou é uma bondade pecaminosa? Porque a mãe está poupando uma criança de um sofrimento extremamente necessário, que se ela não passar por isso, o dente daquela criança poderá ter um problema de canal, abscessos e males muito mais terríveis, que podem acontecer até morte. Então esse pseudo-amor, essa pseudo-bondade dessa mãe por essa criança faz ela ter um conceito distorcido do que é o amor, e é mais ou menos isso que a humanidade tem. Muitas vezes nós passamos por dores e por sofrimentos que são necessários, irmãos, que a gente passe por essas dores, por esse sofrimento. Porque Deus não vai mandar um câncer, Deus não vai mandar o adolescente entrar com armas dentro da sua escola para que você passe por uma experiência traumática, porque ele não é o autor do mal. Ele é o pai das luzes, como diz Tiago, e nele não há sombra de variação. Ele é 100% amor. Mas o ambiente de sofrimento já tem tudo isso. Então, muitas vezes, ele permite que nós passemos por experiências dolorosas, porque, de alguma forma, aquilo vai contribuir para o nosso bem, como Romanos 8, 28 assim declara. E se a gente não entende isso, o nosso olhar se torna um olhar mau, um olhar de trevas. O segundo motivo que pode transformar o nosso olhar de trevas e bloquear a luz de Deus em nós são os nossos relacionamentos. Todos nós somos egoístas, irmãos, cada um num certo nível. E todos os nossos relacionamentos são relacionamentos convenientes, né? Que, no fundo, as pessoas se relacionam com outras para buscar um nível de satisfação ou de segurança. Enquanto aquela pessoa gerar aquela satisfação, aquela segurança, enfim, ela se torna uma pessoa conveniente. A partir do momento que a pessoa vai se cansando da outra e aquela satisfação não acontece mais, ela se divorcia daquela pessoa, se afasta daquela pessoa, ou então ela vai buscar satisfação em outros lugares, com outras pessoas, né? Se tornando um adúltero. Todos os conflitos humanos existem por causa disso.
Porque a única fonte de satisfação que o ser humano pode ter é Deus. Só Ele pode nos satisfazer. Como disse Santo Agostinho, dentro da alma humana existe um buraco que só pode ser preenchido por Deus. Então, irmãos, quando a gente busca satisfação, conforto, segurança no outro ou em coisas, na sua conta bancária, no seu emprego, nos seus bens, você está numa areia movediça terrível. E isso não vai trazer. E aí você começa a nutrir sentimento de ciúmes, de posses, de violências diversas. Enfim, o amor desaparece. E o seu olhar se torna um olhar de trevas. E a gente vai bloqueando a luz de Cristo, que é a luz que causa o crescimento em nossa vida, impedindo de dar os frutos que Deus deseja que nós demos, como Jesus falou na parábola da videira. Né? E olha só, irmãos, que cenário triste, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tenho uma boa notícia. O Espírito Santo não vai permitir que isso aconteça. Não vai. Jesus falou: as minhas ovelhas, o próprio Pai me deu, e ninguém consegue arrebatá-las da minha mão. Nós pertencemos a um Deus de amor. Nós fomos selados, carimbados com o sangue de Cristo, pertencemos a Ele. E por pertencer a Ele, Deus não vai permitir que o nosso olhar seja um olhar de trevas e maldoso. Ele vai interferir. Hebreus diz que Ele vai nos disciplinar. Mas eu quero falar de uma outra forma. Falando sobre a poda de Deus, falei sobre a luz, agora vou falar sobre a poda. E uma parábola magnífica que explica essa poda só está no Evangelho de Lucas, pequenininha, ali no capítulo 13, do verso 6 a 9. Depois você lê na sua casa, mas é basicamente o seguinte: Jesus contando que numa videira, numa vinha, né, numa vinha cheia de videiras para produção de uvas, produção de vinho, enfim, havia uma figueira. Que coisa estranha. Uma figueira no meio da videira, né? E que o dono da terra anualmente ia lá ver aquela figueira e ficava muito aborrecido porque aquela figueira não dava frutos. Chamou o agricultor e falou: por que que essa figueira está ocupando inutilmente a terra? Como se se ele tivesse falando, ela está roubando os nutrientes e ela não produz fruto. Corta, lança no fogo, não serve para nada. Aí o agricultor: não, senhor, espera um pouquinho, me dá mais um tempo, mais um ano, eu vou escavar, eu vou passar um arado, eu vou podar, vou fazer tudo o que é necessário, vou colocar adubo para que ela frutifique. Se depois de um tempo ela não frutificar, depois de um ano, o senhor pode cortá-la. Que parábola fascinante, porque ela tem várias simbologias e vários tipos. Na época de Jesus, no início da igreja primitiva, entendia-se essas palavras de Jesus relacionada à nação de Israel, que não produziu os frutos verdadeiros, foi arrancada e a igreja se tornou a verdadeira videira, né? Mas Jesus, tudo bem, essa parábola faz sentido, essa interpretação, mas a interpretação é individual. Os tipos nessa parábola, o dono do campo, da propriedade, é Deus Pai. A figueira somos nós, que estamos num lugar onde nós deveríamos produzir frutos, né? Você pode entender a vinha como sendo a igreja do Cristo, né? Você está lá dentro do meio da igreja do Cristo, ocupando um espaço, mas não produz frutos. Eu e você não produzimos. E o Espírito Santo é esse agricultor que fala: olha, eu vou ter que tratar com ele. Eu vou ter que fazer algo para tratar com ele, para que ele produza frutos. Eu tenho que podar, eu tenho que usar o arado, eu tenho que escavar. E a poda, se você é uma planta, já pensou se você fosse uma planta, você não ia gostar da poda, porque a poda é algo doloroso, né? Deve ser algo muito doloroso, né?
Os biólogos afirmam que as árvores da Amazônia fizeram experimento, elas gritam quando elas são cortadas com serras elétricas, né? Então, é algo muito doloroso. Então, nós podemos pensar em duas fontes de poda. Uma é a poda do mundo, né? Essa poda desse adolescente armado entrando numa escola e matando inocentes. É a poda de casamentos destruídos, de filhos envolvidos com drogas, com gravidez prematuras, negócios que vão à falência. Enfim, a pressão terrível, perdão, queridos, sobre as mulheres hoje em dia. Muitas são obrigadas a sustentar suas famílias, muitas são obrigadas a manter um padrão de beleza que é quase impossível de se manter, né? Muitas são violentadas, abusadas, falta de respeito, sofrem violências. Por isso que grande parte das mulheres que estão sob pressão psicológica, elas têm muita tendência a ter um AVC, são muito vulneráveis a isso. Nós estamos vivendo nesse... Isso é a poda do mundo, é uma poda má. A poda de Deus é diferente. A poda de Deus, ela aproveita as maldades do mundo para transformá-la em algo para o nosso bem. Nos dá o poder para o bem. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E por que ele nos poda? Né? O grande teólogo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, ele dizia o seguinte, interpretando aquela passagem que Jesus fala, para entrar no reino de Deus é caminho apertado, é porta estreita, né? Com dificuldade. Então ele está dizendo que a porta estreita, o caminho apertado, é a própria tribulação em si. Porque se você entende que a tribulação que você está passando nesse momento é um caminho para você entrar no reino de Deus, muda tudo. Muda a tua visão. Não é que você vai se tornar uma pessoa masoquista. Não. Mas o desespero que Freud passou nunca atingirá você. Por quê? Porque você está encarando o sofrimento de uma forma totalmente nova. Jesus Cristo falou para o apóstolo Paulo, quando ele falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne, eu já clamei 3 vezes. Esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Não sabemos se era uma doença, se era um problema familiar, se era uma perseguição. Jesus fala, não vou tirar, Paulo, não vou tirar. Porque quanto mais fraco você se sentir, mais o meu poder vai atravessar você e vai te dar a capacidade para você enfrentar qualquer tipo de espinho na carne. E aí Paulo fala, eu me glorio nas minhas fraquezas. Lá em Atos 14, 22, nós pregamos isso, né? Sobre a igreja, a invenção de Deus. Assista essa mensagem, irmão. Quando Paulo prega lá em Listra, na Galácia, e ele é apedrejado, deixado quase que morto. A igreja o cerca, ele levanta de forma milagrosa e continua pregando o evangelho e ninguém mais toca nele. Ele fala uma frase fantástica que está em Atos 14, verso 22. Importa passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque é o ambiente que nós estamos e Deus trabalha com isso. Um médico seria um péssimo médico se chegasse para você com um diagnóstico de uma doença terrível e não revelasse a você, para poupar você de uma falsa dor. Mas o Espírito Santo não é assim. Ele sabe exatamente o remédio e a disciplina que nós precisamos. Então ele é esse agricultor que vai tratar a gente com algum tipo de poda. Então, 3 tipos de poda nós podemos ver. Faz de conta que você é essa figueira. O Espírito Santo olha e você não está dando frutos. Então eu vou pegar o primeiro tipo de arado, que é o mais simples, naquela época do agricultor, na época de Jesus. Um arado manual. Né? Ele abria ali a terra e colocava adubo. O adubo era basicamente estrume de animal, né?
algo que cheira mal, fede, certo? Então, se você é uma planta, certamente você não ia gostar disso, de estar cavando ali, atingindo suas raízes, colocando estrume. É o primeiro tipo de poda, né? É aquela poda para ver se a gente frutifica e a gente corrige alguns maus hábitos que nós temos. Nós somos pessoas, algumas humilhações que nós vamos ter que passar, alguns fracassos, algumas portas fechadas, para a gente se tornar mais humilde, menos soberbo, ter um olhar mais de compaixão, não se achar melhor do que o outro, né? Aí o Espírito Santo faz esse primeiro tratamento. Ele olhou, continua não dando fruto. Ele, eu vou ter que pegar um arado mais forte. Vou ter que fazer um suco mais profundo. Então ele pega um boi, um boi para puxar o arado, que vai fazer sucos mais violentos na terra, vai arrancar mais raízes, uma poda mais violenta. Por quê? Porque nós estamos ainda com muitos maus hábitos, de mentira, de fofoca, de murmuração, de não perdoar, entendeu? E aí a gente sofre um tratamento para ver se a gente amolece, se a gente se torna uma pessoa totalmente diferente disso. O que Deus quer que a gente dê frutos. Bondade, misericórdia, compaixão. Olhou de novo, viu que continua não dando frutos. Ele vai olhar, por que ele não continua dando frutos dessa figueira? Ele tem raiva, ele tem ódio, ódio contra os seus pais que maltrataram, que abusaram, contra o marido que abandonou, contra o patrão que despediu. Em suma, seu coração está cheio de ódio, de raiva, de amargura. Então ele vai ter que vir aqui no século XXI, pegar um trator e arrancar o toco todo, deixar um cotoquinho, né? Para quê? Para que a gente frutifique, irmãos. Eu conheci irmãs que passaram por situações de câncer e elas declaram, pastor, no momento mais difícil do câncer, foi o momento que eu mais tive contato com Deus e recebi o poder de Deus para atravessar e enfrentar essa doença e vencê-la. Olha só, irmãos, coisas fantásticas. Deus não vai mandar o mal já está presente, ele vai aproveitar o mal para nos fortalecer, para que a gente cresça, para que esse velho homem saia da nossa vida. Porque Deus está construindo em mim e em você o seu sonho. O sonho que ele perdeu lá em Adão. Por mais que a gente não consiga entender e não consiga ver por que eu estou passando por um presente tão doloroso. Tem que saber que Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E ele, às vezes, nesse processo, ele rega a terra com a palavra, né? Na Isaías 55 fala que a palavra de Deus não volta vazia, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam. A palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre tem um bom propósito. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra, essa palavra vai entrar no seu coração, ela tem um poder sobrenatural para nos transformar, a mim e a você. Eu sou um grande beneficiado disso. Então, e como é que a gente sabe que nós estamos num processo de reconstrução? Só o fato de você estar ouvindo esse vídeo já é um grande indicador disso. Um grande indicador. E quando Deus se agrada, meu irmão, ele vai reconciliando com pessoas que fizeram mal a gente. Eu conheci uma irmã que chegou para mim e falou, pastor, eu sofri muito abusos do meu pai. Depois de adulto, eu resolvi perdoá-lo. Foi quando eu resolvi perdoá-lo, foi a primeira noite que eu dormi a noite toda em paz, sem precisar tomar nenhum remédio. Eu me senti leve. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito. A cruz de Cristo foi dor total, irmãos, para que você não fique preso ao passado, a decepções. A cruz de Cristo, ela existe para que você faça um favor a si mesmo e se aceite como você é. Porque você está em obras. Você está em transformação. Por isso que eu vejo tantos cristãos se decepcionando com igrejas. Por quê? Porque
ouviram mensagens de vitória, que seriam vencedores, que se desse um carro teriam grandes empreendimentos, se sacrificassem com grandes dízimos, oferecendo para determinadas igrejas, receberiam muito mais. E são enganados por isso, porque a vida não é assim. A vida não é assim, não é assim que a banda toca, irmãos. Aí essas pessoas vão virando gado na mão de líderes inescrupulosos. A gente viu isso nesses 2 últimos anos, continuamos vendo. Ou então saem das igrejas com decepções terríveis. A luz de Cristo está penetrando em nós, em cada área do nosso ser, para que a gente deixe de ser um projeto para ser uma realidade para Deus. Então, irmão, arranque essa casca de inferioridade. Aquilo que Paulo fala, fixe seus olhos nas coisas que você não está vendo, porque essas são eternas. O que você está vendo é transitório. Mesmo que nosso velho homem, eu estou aqui, ó, cada vez que eu falo aqui com você, eu estou mais velhinho, mas meu homem interior cada vez se renova mais. Mesmo que você esteja debaixo de lutas e dores, elas estão cooperando para o vosso bem. Não tente entender a mente de Deus, ela é insondável. Não iremos compreendê-la, talvez só na eternidade. Mas confie nele, confie no seu amor, confie na sua palavra. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te dar essa terra, mas não agora. Porque eu tenho que, se eu desalojasse todos os povos que estão aqui vivendo, esses povos, vocês haveriam um grande desequilíbrio natural, pragas, feras habitariam a terra e destruiriam a sua descendência. Está lá em Deuteronômio 7. Então vocês vão para o Egito, vão ficar escravos lá durante alguns séculos. Enquanto isso, a medida do pecado do povo que habita aqui, dos amorreus, vai chegar ao máximo. E quando vocês saírem do Egito, vocês conquistarão a terra. Tudo tem um tempo, irmãos. É como se Deus fosse um grande... O judeu usa uma palavra chamada meat, meat. É como se fosse um tecelão que vai tecendo uma tapeçaria linda. Como se fosse aquele grande mestre de xadrez russo, né? Que faz aquelas jogadas brilhantes. É Deus jogando xadrez. Você sabe que as peças do xadrez, o bispo, a torre, a dama, cavalos, são as que têm mais valores, porque elas têm movimentos maiores, mais poder de destruição. Mas o grande mestre de xadrez sabe que são os movimentos dos peões, as peças de menos valor que vão dar a vitória. Pequenas vitórias de fé, pequenas defesinhas de fé, certo? Que vão conspirando a nosso favor e Deus aplicando a luz de Cristo em nós, fazendo a poda necessária para que a gente dê fruto. E o resultado final, irmãos, abre lá, não vou abrir, mas convido você a abrir Apocalipse 21, 1 a 8. Quando a Jerusalém celestial descer, você estará dentro dela e não precisará mais da luz do sol, porque Deus vai enxugar toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. E você mesmo receberá toda a luz de Deus e você será a própria luz, porque você será semelhante ao próprio Cristo. Ai, gente, promessa maravilhosa. Então, é aquilo que Paulo fala. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória futura que está reservada para nós. Seremos podados, mas a luz de Cristo vai nos iluminar e a palavra de Deus vai afofar a terra, né? Para que a gente seja uma poda cada vez mais tranquila e abençoada. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe.